Gente, atenção, o ministro Dias Toffoli está despachando do hospital. Ele está internado numa UTI, inclusive semi-intensiva, está com Covid-19, mas o ministro segue trabalhando. E eu acabei de ter acesso a duas decisões exaradas por ele agora há pouco. Tendo acesso a essas duas decisões, eu trago para vocês uma informação que se conecta diretamente com o dado que eu trouxe mais cedo. Há uma reclamação que foi inaugurada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda durante a batalha dele com a Lava Jato, na qual Lula reivindicava acesso integral ao acordo de leniência da Odebrecht e aos dados do sistema da propina, que registrava ali o pagamento de propina, que ele queria fazer uma perícia própria para provar que, como diz lá o Tacla Duran, alega, supostamente esses sistemas foram manipulados para emoldurar a denúncia da Odebrecht para obter o acordo de delação premiada para mais de 70 pessoas, ao que demandava a Lava Jato. Essa reclamação, na qual Lula reivindicava acesso integral à leniência e ao sistema de registro de propina, da Odebrecht, ela chega até o Supremo e ela para nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski. Lewandowski se aposenta e, no fim, Dias Toffoli é que fica com essa reclamação, que se tornou um verdadeiro pepinaço. Por quê? Quando essa reclamação anda, diversos outros alvos da Lava Jato e o ministro, nesse despacho, ele despacha primeiro uma decisão saneadora, que é tipo assim, eu vou botar ordem. Para vocês entenderam, já tem mais de 1.780 pedidos envolvidos com o acesso a esses dados aqui, da Odebrecht. É o que diz o ministro. E aí, ele vem aqui organizando numa primeira decisão como devem ser feitos novos pedidos em relação a esse sistema. Ele fala, olha, quem quiser vai ter que fazer uma petição em tal lugar, etc e tal. Depois que ele faz essa decisão que é saneadora, esse é o termo dela, que é meio que botar ordem no negócio, porque virou um bonde. Lembra que a delação do Odebrecht era chamada de delação do fim do mundo? Pois é, o ministro exara uma segunda decisão, na qual ele diz: diante dos inúmeros pedidos de acesso e compartilhamento de documentos formulados nesses autos, documentos da leniência da Odebrecht e os dados do sistema da Odebrecht, e do tumulto causado em decorrência de ofícios e informações deles decorrentes para que seja possível observar o disposto na súmula do Supremo, ou seja, já que tem tanta gente pedindo tanta coisa relacionada a isso, determino que se oficiem as autoridades responsáveis. Atenção, gente, lembra do bastidor que eu tive mais cedo? Pela custódia dos seguintes documentos, que os remetam, ao Supremo Tribunal Federal com as devidas cautelas do que toca o sigilo e a preservação. O acordo de leniência celebrado pela Odebrecht na 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, é para mandar para o Supremo a íntegra do acordo da Odebrecht. Todos os anexos do referido acordo, bem como todos os expedientes a ele conexos que estejam no Ministério Público Federal de Curitiba ou na PGR, inclusive no que se refere a documentos recebidos do exterior, por vias oficiais ou não. Ou seja, essa é uma questão também, se a delação do Odebrecht foi dirigida por coisas que vieram de fora do Brasil. 3. As colaborações vinculadas ao acordo de leniência no referido item, ou seja, todas as mais de 70 delações da Odebrecht devem ser enviadas agora para o Supremo. E aí é que pega. Ponto 4. Todos os conteúdos do sistema Droises e MyWebDay. O que é isso, Daniela? São os sistemas que registravam o suposto trâmite e pagamento de propina da Odebrecht, bem como todas as planilhas extraídas dos referidos sistemas e encartadas como anexos dos acordos de colaboração no referido item 3. Gente, o Ministério Público Federal pediu e o ex-juiz da Lava Jato, que sucedeu o Moro, deixou esses sistemas serem apagados. O original dele estava armazenado no MPF e o MPF apagou depois de pedir para o juiz prova, é prova. E como eu disse, tem uma série de ações, inclusive essa no Supremo.
o MPF vai ter que avisar que apagou o negócio e que, se quiser, a PF deve ter tudo em papel. Veja só a confusão instaurada. Todo o conteúdo do trâmite da ação penal tal, incluindo-se os documentos nela encartados, bem como todo o material apreendido pela Polícia Federal na Operação Spoofing. O que é essa? É a Vaza Jato. Ou seja, se tiver ali algo que se relacione a uma montagem ou aos acordos da Odebrecht, elas vão entrar em xeque agora. Decisão do ministro Dias Toffoli, então, primeiro expõe um negócio que nós tratamos aqui hoje. O MPF pediu e o juiz da Lava Jato que sucede Moro, ele já saiu, o anterior ao apio, deixa que o MPF apague o sistema de pagamento de propina da Odebrecht, quem disse que é o próprio Ministério Público e o juiz da Lava Jato da época, dos sistemas do MPF. Apagamento de prova do sistema do MPF, que há ações em andamento, inclusive no Supremo. Deixa eu trazer todo mundo para cá, começando pela Renata Agostini, porque ela acompanhou muito a questão da Lava Jato e da delação da Odebrecht, muito de perto, falando com as pessoas. O que a gente tem aqui é o ministro primeiro dizendo, eu vou botar ordem nesse tanto de pedido que tem. Ponto 1. A partir disso, ele fala, manda tudo para cá. Quem vai olhar isso aqui, como isso aqui foi feito, sou eu. Para decidir se há base ou não, e aí adendo meu, estou inferindo aqui, para os pedidos de compartilhamento de provas. E 2, né? Se tem algo na Vaza Jato que embase a suspeita de manipulação dos dados da delação da Odebrecht. Cara, eu considero uma bomba, mas eu quero ouvir a Renata Agostini, que não está sob o impacto da papelada como eu. Rê? Não, é super pertinente a sua observação de classificar como bomba por alguns motivos. O primeiro, de fato, essas decisões de compartilhamento, elas foram, e com reflexos bastante significativos, por exemplo, para os movimentos da defesa do agora presidente Lula, foram dadas pelo agora ex-ministro Ricardo Lewandowski, que deixou a corte. Então, o que o ministro Dias Toffoli está fazendo, de certa forma, é pegando o pé da história. Então, peraí, para tudo, deixa eu ver o que tem, deixa eu entender. Ele usa a palavra tumulto, né? Me chamou bastante atenção o fato que ele usa essa expressão. Agora, vamos lá, gente. Isso é o ambiente, o contexto do que está acontecendo. Por que isso é relevante? Porque ainda há muita controvérsia sobre em diversos casos que ficaram pendentes na justiça sobre se essas provas, elas foram, primeiro, manipuladas, 2, se isso causa nulidade e tem reflexo em acordos e em processos em andamento. Porque, veja, a gente está falando da maior base de dados sobre propina que supostamente já se viu na história, porque a delação da Odebrecht foi era a maior empreiteira. Tinha, de fato, isso aí não está em dúvida, tinha, de fato, um setor dedicado a operacionalizar propina, era o chamado setor de operações estruturadas, e isso, de fato, não está em dúvida. Montou um sistema em servidores para organizar a forma como eles pagavam propina. Bem, se eu estou dizendo que isso aí não está em disputa, o que está em disputa? Qual é a suspeita? Primeiro, que integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, antes de obter decisão judicial, obtiveram acesso a essas informações, portanto, de forma ilegal. Essa é a primeira questão que precisa ser apurada. Por isso que Dani fala sobre o que emerge na Vaza Jato, aquela série de reportagens que foram publicadas pelo The Intercept. E lá, de fato, havia mensagens mostrando que antes da Força Tarefa da Lava Jato ter acesso a esse arquivo, ela já lidava com informações que constavam lá. Esse é o indício. Então, vamos clarear, Rê, porque eu acho que, como a Renata tem tudo, desde o acompanhamento das negociações dos executivos até o que veio depois, o que a Renata está te dizendo é que há coisas que não estavam no papel. Perfeito, amiga? Perdão, perfeito, senhora analista. Há coisas que não estavam no papel
e que já apareciam nas trocas de mensagens dos procuradores. É isso, certo? É isso. Eles não tinham oficialmente acesso àquilo, mas eles já... É como se fosse assim, olha, gente, tem aquela história que está lá no departamento de propina? Ué, mas eles ainda não tinham oficialmente acesso àquela database. Então, como é que eles sabiam disso? Esse é o indício de que eles obtiveram ilegalmente, portanto, fora dos acessos formais e do devido processo ali do inquérito, acesso a essas informações. Então, o que está em dúvida? Primeiro, isso aconteceu, isso precisa ser apurado e por que a Dani fala em bomba? Qual é o reflexo disso para uma série de processos? Porque o acesso a essas provas foi a base para uma série de denúncias que foram apresentadas.